Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo. Olá, hoje nós vamos conversar com a nova reitora eleita da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, da UERN, Cecília Maia. A gente vai falar sobre os desafios da nova gestão, da nova administração da UERN, Cecília e Chico. Cecília, muito obrigado pela sua presença, é um prazer recebê-la. Em primeiro lugar, parabéns, pela eleição, parabéns pela votação. Vocês tiveram uma votação significativa, em todos os 3 segmentos, professores, funcionários e estudantes, vocês tiveram a maioria. Então, isso significa a legitimação da eleição de vocês. Agradecer a sua presença, mas eu queria começar logo com uma pergunta. Um dos pontos mais nevrálgicos que a gente que todo mundo vem comentando sobre a UERN nos últimos tempos é a questão da autonomia financeira da UERN, essa necessidade de ter para poder gerir realmente o orçamento, porque só vocês podem identificar quais são as reais necessidades, que a UERN tem, que as pessoas que vivem, que fazem parte da UERN têm. Como é que está isso para essa nova gestão de Cecília Maia e Chico Dantas? Olá, Tuca, é um prazer participar do programa Tuca Viegas Convida, e agora como reitora eleita da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, trazer as informações da nossa universidade sempre é motivo de muito orgulho para nós que fazemos a universidade. E primeiramente, Tuca, estamos muito felizes, eu e o professor Chico, pelo 66,37% e o Chico teve 65,13% em um processo legítimo e democrático, uma vitória histórica, representativa, expressiva. Nós ganhamos nos 3 segmentos em um processo democrático. E aqui a gente já aproveita para agradecer a Deus, agradecer às nossas famílias, agradecer a toda a nossa comunidade, a cada estudante, a cada técnico, a cada técnica e a cada docente que decidiram por Cecília e Chico e reconhece nessas 2 pessoas o nome para gerir a nossa instituição nos próximos 4 anos. Então, para a gente sempre é motivo de reiterar o nosso agradecimento a toda a nossa comunidade. Ter a maioria dos votos nos 3 segmentos mostra que a nossa comunidade reconhece na nossa trajetória e também no nosso envolvimento com a instituição. Então, muitas pessoas nos perguntaram após o resultado da eleição o que é que isso significa, e eu digo exatamente que significa o reconhecimento, que a comunidade teve na nossa trajetória e, principalmente, no envolvimento que Cecília e Chico têm a essa instituição. E aí, meu amigo, aumenta de fato a nossa responsabilidade de conduzir a nossa instituição. Voltando para o que você perguntou, é um ponto extremamente importante para a gente, um ponto que nós discutimos muito no nosso momento de pré-campanha e campanha, que é a nossa sonhada autonomia financeira. Não temos dúvidas que esse ano de 2021 é um ano importante para a gente deixar marcado na história da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte essa conquista, essa concretização, tornar esse sonho em realidade. E eu digo isso, Tuca, porque hoje nós temos toda uma comunidade que converge para essa necessidade, nós temos o poder executivo ao nosso lado, nós temos em todas as falas da governadora Fátima Bezerra dizendo que quer ser a governadora da autonomia. Então, é importante que a comunidade uerniana entenda esse momento e que a gente possa avançar com esse ponto estratégico tanto para a expansão como também para a manutenção da nossa universidade. Só para você ter ideia, nós temos já uma comissão que foi instituída pelo governo do Estado, onde a governadora Fátima deu aí 90 a 120 dias para que essa comissão trabalhasse todo o projeto de autonomia que já tinha sido discutido na nossa instituição. E agora, o que é que nós queremos? Dia 10, a próxima quinta-feira, nós estaremos com a governadora entregando a lista tríplice com o resultado da eleição, e o nosso primeiro pedido vai ser exatamente que nós possamos aproveitar no dia da posse, no dia 28 de setembro, que a gente possa tirar o projeto no âmbito do Executivo e encaminhe para o Legislativo. E já fica aqui também, dentro desse cenário que eu falei, que estava totalmente favorável para essa aprovação, todas as pessoas, todos os nossos deputados e deputadas que ligaram para a gente,
felicitando sobre as eleições, a gente já ia pedindo sobre esse ponto, né? Porque a gente sabe que tem, primeiro, uma discussão no âmbito da universidade, depois no âmbito do executivo, e o terceiro passo muito importante é que esse projeto ele precisa ser aprovado em lei. E aqui fica nosso apelo a todos os deputados e deputadas que entendam o quanto esse projeto de autonomia ele será significativo para o desenvolvimento das nossas atividades. E para aqueles que estão aqui nos escutando, nos assistindo, é importante que se entenda que a nossa universidade ela não goza de uma autonomia financeira e o que é que isso representa? Que todos os processos eles são instruídos no âmbito da universidade e são enviados para o governo fazer o pagamento. E a partir do momento que a gente vem a ter autonomia, nós vamos planejar o orçamento, mas nós vamos também planejar o pagamento desses processos que foram instruídos pela própria instituição. Então, isso tem toda uma diferença no dia a dia e, com certeza, através dessa autonomia, a gente vai conseguir consolidar cada vez mais as atividades de ensino, pesquisa e extensão e pensar também em sua expansão. E uma outra coisa que vai também na linha do plano de autonomia financeira, é também a aprovação do plano de cargos, carreiras e salários dos nossos servidores. Né? Outro ponto que a gente também tem discutido muito com o governo do Estado, e aqui eu já estou apontando 2 grandes projetos marcos para a nossa gestão. Projeto de autonomia, plano de cargos, carreiras e salários, e vou acrescentar um terceiro que para a gente é fundamental também, a nossa comunidade e sociedade, de uma forma geral, que eu ouvi, que é o concurso público. Então, são 3 pontos que a gente não vai abrir mão de já, no primeiro momento, com o governo do Estado, já colocar essa necessidade que a gente possa avançar aí com esses 3 pontos macro. E lembrando que a gente discutiu isso com a nossa comunidade no nosso momento de campanha e pré-campanha. Né? No momento de pré-campanha, Tuca, nós construímos de forma coletiva, de forma colaborativa, de forma democrática, com a nossa comunidade, a nossa carta-programa. E essa carta-programa, no dia 28 de setembro, no dia da nossa posse, também será transformado em um projeto de gestão. E a gente diz isso com muita alegria, porque a gente tem certeza que o que está colocado nesse projeto de gestão são os anseios e as reais necessidades da nossa instituição. Então, assim, de uma forma geral, de uma forma breve, é isso que nós estamos querendo pautar aí para os próximos 4 anos. Cecília, e é interessante essa questão da carta-programa, né, de vocês, que é uma coisa até para as pessoas também estarem junto a vocês, né, tipo, ó, você falou isso aqui, né, esse ponto, como é que tá isso? Eu queria te perguntar uma coisa. No que a gente imagina uma autonomia, o que a gente tem de mais delicado hoje? O que falta mais? Como é que está hoje em termos de professores? A gente tem um número de mestres, um número de doutores, que é um número suficiente? A gente precisa de mais professores qualificados, a gente precisa de mais mestres, mais doutores, ou a gente tem um nível hoje Eu sei que o nível de produção cultural, de produção acadêmica na UERN é fantástico, de produção científica, né, eu conheço várias pessoas que desenvolvem vários trabalhos na UERN e são super elogiados. Mas eu queria que você colocasse sobre isso. Existem alguns setores em que a gente precisaria avançar muito mais nisso? Bom, nós temos aí, nos últimos anos, uma evolução expressiva no tocante à capacitação, né? Tanto capacitação docente quanto a capacitação dos nossos técnicos administrativos. E só para você ter ideia, Tuca, nós temos mais de 90% entre mestres e doutores do nosso quadro de pessoal, né? No que diz respeito aos docentes. E dos técnicos, a gente tem aumentado isso gradativamente, e isso para a gente é sinal também de orgulho, é sinal de que nós estamos investindo no nosso servidor e que os servidores também estão capacitando e, consequentemente, em se capacitando, eles ofertam melhores serviços à nossa população. Mas tem algo que para mim, é decisivo e que a autonomia ela vai ajudar bastante, principalmente relacionado à nossa infraestrutura. Só para você ter ideia, né, nós temos uma estrutura multicamp,
todos os nossos campos, né? O campus Mossoró e todas as outras unidades têm necessidades e particularidades específicas de cada local. E é muito importante que a próxima gestão ela tenha condições de começar a fazer um planejamento para a reparação dessa estrutura, porque isso tem um impacto direto nas atividades realizadas no dia a dia. Então, nós temos necessidades de laboratórios, nós temos necessidades de sala de aula, de salas de pesquisas, nós temos necessidades de mais salas de aulas para alguns cursos, então nós temos necessidades diversas no tocante à infraestrutura física, principalmente porque, como nós não temos autonomia, e aqui um dado interessante, até para as pessoas entenderem também o que a gente quer dizer, nós temos hoje, o orçamento está dividido em 3 principais rubricas, né? Que é a folha de pagamento, que é a parte de custeio e que é a parte de investimento. A parte de investimento é exatamente a fonte onde dá possibilidades de chegar esse recurso para a instituição e a instituição fazer esses reparos no sentido de infraestrutura. E para você ter ideia, nos últimos anos, nós tivemos essa fonte no seu orçamento, ela bem posicionada, e só para você ter ideia, o último, nós colocamos um valor de 15 milhões, mas o quanto que veio de execução disso, nós tivemos 470 mil em julho do ano passado. Eu estou falando no ano de 2020, só para que as pessoas entendam que a necessidade de infraestrutura ela é tremenda e é preciso que a gente tenha essa autonomia para que a gente possa planejar o orçamento e que a gente possa planejar o pagamento dessas finanças. Isso é importante que a comunidade perceba e a gente tem discutido muito isso. E outra coisa importante nesse momento que a gente fala, só para você ter ideia, muitas pessoas, né, a gente escutou muito que não era para o Estado ter uma universidade estadual, não era para o Estado ter uma universidade. E olha só o impacto que essa universidade faz em relação ao orçamento. Nós só, no impacto no orçamento geral do Estado, nós representamos 2,6%. E aí eu pergunto a você, Tuca, isso é um investimento de transformação social, a gente está investindo em um ensino superior para transformar tantas e tantas vidas, né? E eu sou produto dessa casa, eu sou egressa dessa casa, eu sei o quão importante é uma instituição pública, né, para o interior desse estado. E lembrando, quem começou a interiorização de ensino superior foi a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Então, com impacto de 2,64% no orçamento geral do Estado, eu pergunto, isso é investimento ou isso é gasto? Né? Eu não tenho dúvidas que a sociedade sabe que isso é investimento, porque se você perguntar a qualquer pessoa próxima a você, alguma pessoa já foi impactada por essa instituição, nos 4 cantos do estado do Rio Grande do Norte. Isso no que diz respeito à formação, no que diz respeito a atividades de pesquisa, de extensão, de inovação, de desenvolvimento socioeconômico do estado do Rio Grande do Norte. Né? E com investimento, né, com impacto no orçamento, mais uma vez eu repito, 2,64. E eu costumo fazer uma conta simples para que todos entendam. Se eu tivesse R$100, né, eu pego R$3, olha que eu estou colocando para mais, eu pego R$3 e digo, com esses R$3 eu vou investir em ensino superior. E aí eu não tenho dúvidas que a sociedade entende da importância desse equipamento e a gente vai aqui defender cada vez mais esse equipamento de transformação social e pleitear junto ao governo de que a gente precisa, inclusive, de mais recursos para que a gente possa desempenhar mais e mais ações para o desenvolvimento do nosso Estado. E aquela coisa, a universidade transforma as pessoas, né? E são as pessoas que transformam o mundo, né? Nada se transforma se a gente não se transformar primeiro, né? Então, você está dentro de uma universidade, você está nos corredores de uma universidade, pululando saber, conhecimentos, você dividindo isso, horizontalizando o conhecimento, né? Passando para todo mundo. Então, cada vez mais uma estrutura melhor, uma universidade cada vez mais pública e gratuita para todos, né? Isso que é fantástico, a gente conseguir. Cecília, tem várias coisas, né, no contexto geral, né, de estrutura, né, tem os vários campos, né, porque não fica só
resumido a Mossoró, né? Você tem outros campi, e então, é como você falou, que tem as peculiaridades de cada local. Mas falando de algumas questões, a gente está numa época de pandemia e uma das questões é profissionais de saúde. E a gente, quando fala de profissionais de saúde, a gente fala de médicos. Quando a gente fala de médicos, a gente fala de UERN, né? O UERN tem o curso de medicina. E a gente fala também de médicos estrangeiros para ter a revalidação do diploma, né, aqui. Existem empecilhos para que isso aconteça ou a UERN tem uma política aberta para a revalidação de diplomas estrangeiros? Olha, nós estamos com essa discussão, né, da revalidação. Com a pandemia, algumas coisas foram potencializadas de forma extraordinária, né? E uma das coisas que tem sido colocado muito para a universidade é essa questão da revalidação, né? Nós entendemos que é importante nós participarmos desse momento de revalidação, mas também nós temos, quando a gente chancela um diploma, nós temos também toda a responsabilidade do que aquilo ali representa, né? Então, nós tivemos, há uns 10 dias atrás, nosso conselho diretor aprovou a adesão da UERN ao Revalida e, conversando com a Faculdade de Ciências da Saúde, né, através dos seus professores, dos seus técnicos, a gente viu que com a estrutura que nós temos, a gente iria aderir ao Revalida, e o Revalida, que está totalmente ligado aí ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Unísio Teixeira, o INEP-MEC, né, e a partir disso, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, ela figura como uma instituição credenciada a essa questão da revalidação, sabendo que as nossas revalidações, elas terão que participar dessas etapas com base no Revalida do que preconiza o MEC e INEP, né? Então, assim, é uma coisa, já é uma vitória, né, podemos dizer assim, de estarmos figurando aí nos próximos editais a universidade como uma instituição credenciada. E, mais uma vez, o que os nossos professores, nossos técnicos da Faculdade de Ciências da Saúde colocam é a responsabilidade de se fazer uma revalidação, né? Nós temos aí instituições diversas fazendo essas revalidações e também tem toda a nossa responsabilidade de verificar se aquilo que foi contabilizado, que foi integralizado por aquele candidato, ele faz relação direta com o que também preconiza o nosso projeto pedagógico de curso, né? Então, assim, eu acredito que em participar do programa geral do MEC-INEP, eu acredito que já é um passo importante e que as pessoas poderão aí se inscrever, né, junto a esse processo de revalidação de uma forma menos burocrática, né, de forma que a gente possa aí no futuro próximo fazer essas revalidações, lembrando que é do que está preconizado no INEP-MEC, como tantas outras instituições também estão credenciadas. Então, assim, acredito que a gente, no futuro próximo, a gente vai poder fazer isso aí através do INEP-MEC. Então, de regulamentação, tanto já está no âmbito do nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, como também já foi aprovado pelo nosso Conselho Diretor, e a gente também assinou o termo, né, para que a gente pudesse estar figurado lá nas instituições credenciadas. Então, eu acredito que essas pessoas poderão optar em fazer a revalidação, né, quando aparecer o nome da universidade, e aí começar o seu processo, né? Porque tem etapas, não quer dizer que a gente vai aprovar tudo, até porque não é assim, né? Claro, não é tão simples, né? Não é tão simples, porque as pessoas acham que às vezes é simples. Eu fiz um curso em um outro país, eu vou vir para cá e vou fazer a revalidação. Não, tem toda uma etapa, as etapas a serem cumpridas, para saber se atende aos critérios do que está estabelecido em edital, né, para que a gente possa, ao final, assinar e chancelar aquele seu diploma, como você também vai levar o nome da universidade para toda a sua vida desde então, né? Tendo a chancela da universidade. A gente não corre o risco de ter aquela coisa do corporativismo, né? Tipo, para não entrar em novos médicos, aquela coisa, não. Vai ser os trâmites normais, isso não vai ter esses entraves, né? Para a coisa ser
pela coisa da urgência, da necessidade que nós temos, mas seguindo os parâmetros sem ter essa parte de restringir mais do que o necessário. Acredito muito nos profissionais que nós temos e, com certeza, atenderão a todos os critérios estabelecidos em editais que serão publicados do INEP e MEC, né? Nós temos, eu aproveito aqui a oportunidade também para falar da nossa Faculdade de Ciências da Saúde, que tem prestado um serviço relevante à nossa sociedade. Só para você ter ideia, nós temos mais de 27 especialidades funcionando no ambulatório junto à Faculdade de Ciências da Saúde. Só para você ter ideia, Tuca, tem especialidades que só tem na Faculdade de Ciências da Saúde. Não tem em nenhum outro lugar em Mossoró e nós temos essa especialidade. Então, assim, nós ficamos muito felizes em saber que a universidade tem contribuído muito nesse momento de pandemia. Nós já colocamos aí tantos profissionais nesse último ano e meio, digamos assim, né, nesse momento de pandemia, e para a gente é uma satisfação, porque esse é o nosso objetivo final, né, é formar profissionais nas diversas áreas de conhecimento e que possam auxiliar a nossa sociedade. E é isso que a gente está fazendo nesse momento de pandemia. Nós nunca trabalhamos tanto como nós trabalhamos nesse momento de pandemia, principalmente tentando entender os problemas da nossa sociedade, da nossa comunidade, nos estreitando mesmo, nos aproximando mesmo dos problemas reais e levando a nossa expertise, levando as nossas vocações para ajudar nesse momento de pandemia. E aqui fica o meu registro a todas as universidades públicas, né? No momento que nós temos até algumas pessoas, né, retrocedendo com essa temática, e aí a gente precisa muito, né, levantar essa bandeira de que é através da educação que a gente vai transformar essa nossa sociedade. E nesse momento, então, eu vejo ações desde das mais simples a mais complexas, o quanto as universidades, sobretudo as públicas, estão auxiliando nesse processo. E eu sempre gosto de dizer, vamos imaginar um momento de pandemia onde a gente não tem script, não tem script em lugar nenhum, se a gente não tivesse os institutos e as universidades. Como é que nós estaríamos? Nós estaríamos muito, 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 muito pior, né? Se estamos a cada dia descobrindo algo novo, se readaptando, se ressignificando. Imagine se a gente não tivesse o suporte dessas pessoas. E aqui fica o nosso registro a todas as pessoas, em especial as pessoas da área da saúde, né, que desde então está se doando diariamente, 24 horas, para salvar vidas. Eu acho que esse é o principal propósito dessas pessoas. E fica, de fato, a nossa gratidão pessoal e a nossa gratidão institucional a todas essas pessoas. Cecília, e é interessante, se é que a gente pode tirar alguma coisa boa dessa pandemia, eu acho que a questão da valorização, do reconhecimento do SUS, né, que eu acho que é fundamental, e das instituições públicas de ensino, né, porque a gente vê o que saiu de produção científica, né, o que a gente viu, a qualidade da nossa produção científica, normalmente das universidades federais, dos institutos federais, das universidades estaduais, públicas, né, e gratuitas, que mostraram o potencial que ela tem, o potencial acadêmico de produção científica que tem ajudado heroicamente, né? E a gente começou a olhar o funcionário público pelo valor que ele realmente tem, porque normalmente o funcionário público era desprezado, era a pessoa com má vontade e tal, e a gente viu a necessidade, né, da segurança, da empregabilidade do funcionalismo público, né? De como a autonomia dele dá credibilidade para ele poder falar o que realmente é real, sem ter medo de perder o cargo porque não é concursado. Então, né, a questão de você segurar a segurança dele, né, super. A gente viu como isso é fundamental para poder a coisa funcionar de uma forma correta, de uma forma legal. Então, eu acho que tem esse lado positivo, né? A gente, ou pelo menos alguma coisa positiva, da gente poder valorizar cada vez mais o funcionário público, né? Esse profissional que se dedica a atender, e essa coisa que você falou, prestar o serviço para a comunidade, isso é que é o fantástico. A comunidade poder buscar na universidade esse potencial, que eu achei interessante essa nova gestão, foi buscar muitos profissionais, até meio que roubou de vocês um monte de gente aí, né, para poder contribuir para
para a administração pública, que eu acho que isso é perfeito, né? Eu acho assim que tem algo que é fundamental nesse momento de pandemia. Nós estamos nos comunicando melhor, né? Eu acho que a gente está sendo mais criativos também, porque não se tem tantos recursos. Então o que é que está se acontecendo? O que é que está acontecendo? A gente está aproveitando desse momento para ver o que é que cada um tem de bom, né? Coloca um problema na mesa, a partir disso é que vai gerando as possíveis soluções, porque como nós não temos script, né, nessa pandemia, a gente não sabia jamais, né? Uma coisa que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. E aí eu acredito que, por ter chegado dessa forma, aí as pessoas precisaram ver as expertises de cada um, precisou verificar também o que cada um tinha de bom, né? E eu estou falando muito nessa parceria de instituições. Então, a gente tem, durante essa pandemia, nós temos realizado pesquisas com outras instituições de pesquisa, com outras instituições de ensino, de forma que cada um está tentando dar seu melhor, né? E fica essa criatividade muito aflorada nas pessoas, fica também a proatividade, porque se não tiver isso, a gente não vai conseguir dar o próximo passo. Então, acredito muito que a gente, de certa forma, a gente tem que aprender com esse momento de pandemia, né? Principalmente, nós vivenciamos uma conexão generalizada. Isso não é da pandemia, era de muito tempo, mas a gente não estava aproveitando tirar todo o proveito dessa conexão, né? Mas também tem um outro lado. Nós estamos tão conectados, mas, ao mesmo tempo, nós estamos praticando uma relação de superficialidade, se a gente entrar já numa outra seara. Então, também é importante esses alertas para que a gente possa cultivar melhor as relações no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, né? Que a gente saiba, de fato, aproveitar o que cada um tem de melhor e também enxergar quando o outro não está tão bem, né? De forma que a gente possa ajudá-lo, né? Um momento muito, muito atípico, onde a gente está, eu digo muito, viu, Tuca? A gente está reaprendendo a cada dia. E do ponto de vista institucional, aqui fica o meu registro da professora Fátima Raquel, nossa reitora em exercício, que tem conduzido muito bem a nossa instituição nesse momento de pandemia. Só para você ter ideia, no dia 15 de março de 2020, quando houve a suspensão das atividades presenciais, nós fomos a primeira instituição de ensino do estado do Rio Grande do Norte a suspender nossas atividades, por entender já o que aquilo ali representava. E olha que nós não tínhamos tantas informações, mas pelo nosso quantitativo populacional, e aqui, mais uma vez, nossa universidade ela é multicamp, né? Se eu pegar o exemplo de Mossoró, o que é que nós temos? Nós temos uma população flutuante ali, dentro do nosso campo central. Num turno matutino ou noturno, nós temos ali mais de 3 a 5 mil pessoas circulando. Então, era um quantitativo muito grande para a gente dizer que não estávamos vendo aquilo ali. E mais grave ainda, pessoas que vinham de transporte públicos, né? Muitas pessoas, principalmente o nosso público, ele é um público que também se encaixa em pessoas oriundas de escolas públicas, e a gente sabe que é um público que apresenta, né, vulnerabilidade socioeconômica, e eles voltavam para as suas cidades, e muitas vezes não era nem para dentro do próprio estado, é para outro estado, que aqui a gente está próximo também do estado, né, do Ceará. Então, assim, a professora Fátima Raquel, naquele momento de decisão, ela pensou muito nesse sentido, do nosso quantitativo populacional. E, a partir de então, nós temos tomado iniciativas muito firmes, né, justamente por entender que a segurança, por entender que salvar vidas é o nosso melhor caminho nesse momento. E uma coisa que a gente tem feito muito, exercitado muito no sentido de escutar experiências em outras instituições, né? Nós temos conversado muito com outros reitores, com outras reitoras, vendo o que é que está acontecendo lá, que a gente não está fazendo, o que é que a gente está fazendo de bom, e trocando experiências, que eu acho que isso também é muito bacana nesse momento de pandemia, né? Esse espírito de solidariedade institucional, ele cresceu muito, e que isso permaneça, se Deus quiser, quando a gente tiver aí um cenário bem mais seguro, sem pandemia, né? Esse é o nosso desejo cheio de esperança que a vacina chegue para todos. Nós temos aí, né, hoje mesmo, a notícia de que avançamos na vacinação para os nossos
profissionais da educação. Se Deus quiser, no futuro bem próximo, eu estou desejando muito que seja no final dessa semana para a próxima, mas a gente não sabe ainda, né? Que entre os profissionais de ensino superior, para que a gente comece a ser imunizado e que a gente comece a pensar em como é esse retorno para os nossos ambientes reais, que faz muita falta também, viu, Tuca? Os nossos corredores, os nossos laboratórios, as nossas salas de aula, a nossa convivência diária faz muita falta. Mas eu não tenho dúvidas que nós voltaremos no momento que a gente tiver como garantir uma segurança mínima para a nossa comunidade. A nossa convicção de 15 de março de 2020, ela continua a mesma, porque vai continuar muitas pessoas vindo de outros estados, vindo de outras cidades para os nossos ambientes, e jamais a gente quer que a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ela seja um propagador dessa doença, e isso a gente não vai permitir. E eu quero aproveitar esse gancho dos corredores vazios, né? Das salas de aulas vazias, dos laboratórios vazios, das bibliotecas, dos refeitórios, né? Porque quem passou por universidade sente falta eternamente, né? Eu sempre disse que ia voltar a estudar e acho que ainda volto, porque eu acho a gente aprende tanto no corredor que é impressionante. Eu quero falar um pouco dos aposentados, desses que não estão mais nas salas de aula, não estão mais nos corredores, tal. E eu conversando com um amigo, ele dizendo: por que a universidade não aproveita esse pessoal, esses aposentados que têm tanta experiência, né, dentro desse convívio, dentro da universidade, para que eles formassem um conselho ou entrassem como professores substitutos, pegar essa experiência toda, até porque muitos estão aposentados e não queriam estar em alguma atividade, fazendo mais alguma coisa, que tem uma energia fantástica e muita experiência para passar. Existe alguma coisa, algum projeto em torno disso? Excelente, Tuca. E um abraço aí, né, para o seu amigo aposentado, né? E aí já fica o nosso reconhecimento a todas essas pessoas. Os servidores que já passaram por essa instituição, né, nossos aposentados, têm toda a nossa gratidão, carinho, reconhecimento. Estamos em uma universidade socialmente referenciada e temos o prazer de sempre colocar esse status de universidade socialmente referenciada, graças a todas as pessoas que fazem dessa instituição ser sempre referência para o nosso estado. Então, não tem como a gente não reconhecer essas pessoas que se dedicam e se dedicaram diariamente à nossa instituição. E eu lembro muito, eu tive a oportunidade de conversar com vários ex-reitores, e todos que eu falei sempre falam com muita fortaleza, no sentido do que conseguiram deixar na história da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Mas falaram também sempre de muitas dificuldades. Então, eu percebo que as dificuldades sempre vão existir, mas que o principal diferencial são as pessoas, e fica a nossa gratidão institucional a essas pessoas. Nós temos uma defesa constante, né, principalmente em relação aos direitos dos nossos servidores. Nós não vamos, de forma alguma, fazer a distinção do que são servidores ativos, do que são servidores aposentados. Isso é um compromisso que nós falamos muito no momento de pré-campanha e campanha. Nós construímos também a nossa carta-programa com as pessoas que já passaram por essa instituição. E na nossa carta-programa, eu lembro muito bem, né, nas defesas, de como a gente falava sobre os nossos aposentados, que a gente precisava de uma participação mais direta em atividades de ensino, tanto do ponto de vista de graduação e pós-graduação, em participação em pesquisa e extensão, integração também nas atividades artísticas, culturais, né? E, principalmente, ter essa comunicação permanente, e eu acho que um grande ponto é esse que você falou, que é a possibilidade de se pensar, né, num conselho, num fórum, num colegiado dessas pessoas. Eu, inclusive, estudando outras instituições, né, nós temos a característica, ou melhor falando, temos a ação de decanos, né? Então, a gente ter decanos por essas pastas, eu acho muito pertinente. Agora, também tem pessoas, viu, Tuca, que querem se desligar da instituição. Então, aquelas a gente respeita, né? Aquelas que não querem mais ter atividade, mas aquelas que querem que a gente, assim, possa trazê-los para dentro do nosso convívio. Não é nem trazê-los, né? Porque eu acredito que quem é o UERN não deixa de ser o UERN nunca, mas é fazer com que eles estejam no dia a dia da instituição e nos ajudando a pensar
pensar em como sair dos desafios diários, até porque eles têm uma trajetória e têm uma experiência muito grande que pode somar muito nesse momento. E uma coisa também que a gente colocou no nosso programa, né, na nossa carta-programa, foi o redimensionamento do programa de preparação para a aposentadoria dos nossos servidores docentes e técnicos. Então, eu acredito muito que, com base nessa escuta, né, desse programa, é possível que a gente já coloque-o dentro desse espaço que ele queira estar quando ele estiver aposentado. Então, é importante a gente perceber aqueles que estão para se aposentar, né, que tem aquela ansiedade, alguns, né, muitos querem, mas não sabem o que fazer posteriormente, então é importante que a gente prepare isso também, e aqueles que já estão aposentados, né, como é que a gente pode trazê-lo para esse dia a dia. Então, para a gente uma satisfação, e a gente vai trabalhar na perspectiva de concretizar algumas ações nesse sentido, porque a gente reconhece e agradece que essas pessoas foram e são fundamentais para a nossa universidade. E maravilhoso você ter alguém que queira participar, que queira contribuir, né? Isso é fantástico, né? É um time para ganhar, né? Uma pessoa que está querendo se envolver, participar disso. Isso é maravilhoso. Cecília, eu gostaria de agradecer muito, tá? O teu tempo, a tua disponibilidade. Eu sei que você está correndo, né? Você está com viagem marcada, abriu uma exceção para atender a gente. Eu agradeço muito a tua disponibilidade. E quero desejar sucesso, êxito total, que você possa efetivar as propostas e que atenda os anseios dos funcionários, dos estudantes, dos professores, para que a gente tenha uma UERN cada vez maior, uma UERN cada vez mais aberta, mais estruturada, mais pública, mais gratuita, mais acolhedora, né? Transformando as pessoas, transformando a nossa cidade, transformando o nosso estado. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Tuca, pela oportunidade de falar da nossa universidade. Estou sempre à disposição de vocês. Quando achar pertinente, tiver alguma temática, a gente encaixa e eu venho falar sobre a nossa universidade. Para a gente sempre é um prazer, porque a gente precisa cada vez mais prestar conta do que a nossa universidade faz, né? E faz tão bem. E eu aproveito, meu amigo, esse momento que, passada a campanha, eu tenho dito isso em todas as minhas entrevistas, mas eu preciso sempre reforçar que, passada a nossa campanha, possamos nos unir, unir todos os nossos esforços pelo bem comum maior que é a nossa universidade. A nossa universidade é que tem que ser o ponto central para que a gente possa fazer uma gestão para toda a universidade, e para isso a gente precisa de todos. E quando eu disse a você que a gente estava muito feliz pelo resultado da campanha, pelo resultado da pré-campanha, é porque a gente sabe que nós fizemos isso de forma muito colaborativa, de forma muito democrática, e que aquilo que a gente defendeu com unhas e dentes não vai ser um projeto pessoal de Cecília, não vai ser um projeto pessoal de Chico, e sim, é um projeto de toda uma comunidade que quer fazer mais pela universidade e quer fazer mais pelo estado do Rio Grande do Norte. E eu não tenho dúvidas, né, que tanto eu quanto o Chico, com a nossa capacidade de diálogo, com a nossa experiência, com respeito mútuo à diversidade, à pluralidade, às pessoas que estão nessa instituição, que a gente vai fazer uma universidade maior e mais forte. E aqui fica, mais uma vez, a nossa gratidão. Eu finalizo reafirmando o que eu tenho dito sempre, que o nosso bem maior são as pessoas, e a gente colocou na nossa carta-programa a valorização humana como algo primordial, que nós não vamos jamais distanciar e que a gente precisa cada vez mais valorizar essas pessoas que se dedicam diariamente a essa instituição. Então, dessa forma, eu não tenho dúvidas, né, que vamos juntos e juntas, deixando as nossas marcas na história da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Muita gratidão e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até logo e sucesso, Cecília. A você que está acompanhando a gente, muito obrigado pela sua participação. Aproveita, te inscreve no canal, vai lá, clica no sininho para receber nossas informações e nossas atualizações. Se quiser contribuir com a gente, o nosso Pix está aí, tucaviegasconvida@gmail.com. Um abraço e até mais. Obrigado, Cecília. Boa viagem, tudo de bom. Obrigada, meu amigo. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Tuca Viegas convida. Oferecimento Bareta Imóveis. Não importa o tamanho do seu sonho, nós ajudamos você a conquistá-lo.